São Paulo é conhecida como a capital brasileira da gastronomia. Aqui, quem deseja comer bem encontra todos os estilos e gêneros de restaurantes. Fast food, churrascarias, pizzarias, sushis e até festivais gastronômicos são comuns na cidade. A gastronomia de São Paulo e o gosto do paulistano são os temas do nosso programa de hoje, o quarto da série São Paulo. Está no ar? Antenados! O Antenados está no ar e para falar sobre a gastronomia de São Paulo, eu conto com a presença do Antônio Viana, que é chefe de cozinha e gastrônomo de alguns dos principais restaurantes aqui de São Paulo. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado. E também os convidados Paulo Felipe Correa, Bruno Postal, Camila Postal, Renan Sanches, Caio Vilharba e Beatriz Rett. Antônio, a gastronomia de São Paulo ela é muito variada e tem muitas novidades. O que de mais comum e também o que de mais diferente a gente encontra aqui? Olha, eu não sei se é difícil ou é fácil falar da gastronomia de São Paulo, porque é uma gastronomia muito diversificada. Mas São Paulo, como todo mundo sabe e fala, é um dos lugares do Brasil onde tem a gastronomia mais diversificada. Por exemplo, aqui a gente encontra desde comida japonesa, como comida tailandesa, comida portuguesa. Todas as nações do mundo, pelo jeito, resolveram montar aqui em São Paulo um polo gastronômico. Então, aqui em São Paulo é uma das cidades brasileiras que se encontra de tudo. Então, nesse caso, a gente se torna totalmente difícil falar sobre a gastronomia de São Paulo por causa disso. Mas é fácil porque é uma gastronomia que a gente se encontra, na verdade. E é bem variada. É bem variada, com certeza. E o que vocês acham da gastronomia de São Paulo? É muito diversificada, né? Porque assim, você em uma cidade só você consegue comer desde um prato feito até uma comida mais sofisticada que tem o mesmo qualquer tipo de coisa você consegue encontrar em uma cidade. Vocês também concordam, Quando né? você pega o estilo de gastronomia na cidade inteira, vamos no japonês, vamos encontrar vários e vários restaurantes. Mas eu quero comer alguma coisa típica do Nordeste. Você também vai encontrar. Então não tem o regionalismo, tanto brasileiro quanto mundial, em forma mundial, você acha em São Paulo. É muito fácil, é muito legal. Então você, como ele comentou, você acha de tudo. Eu quero comer um prato feito. Você acha lugares que fazem ótimos pratos feitos. Mas eu quero comer algo mais sofisticado. Você vai em alguns hotéis que você vai achar aquela comida que, nossa, é totalmente sofisticada. É verdade. Antônio, você falou de comidas variadas assim de outros lugares. Como que é a influência de outros países na gastronomia de São Paulo? Então, os outros países, principalmente não só na época colonial, vamos falar um pouco mais recente, vamos dizer assim, quando os italianos vieram aqui para o Brasil, mais ou menos no século XIX, final do século XIX para o século XX, eles instituíram aqui uma gastronomia bem marcante da Itália. E isso, principalmente a região da Moca, que é uma região que concentra bastante italianos, dá para se notar que existe bastante cantinas, bastante lugares onde oferece umas pizzas de primeira qualidade. E assim também como os portugueses, os japoneses, por exemplo, que é o caso do bairro da Liberdade. E isso influenciou muito a gastronomia de São Paulo. Hoje em dia não dá para saber e não dá para a gente dizer, por exemplo, o que é a gastronomia de São Paulo em si. Aqui vai desde o virada paulista, que é um prato genuinamente, vamos dizer assim, de São Paulo. Como você encontra aqui um Chateaubriand, você vai em um restaurante mais sofisticado, você encontra pratos de alta gastronomia. Desde o PF, famoso prato feito, até um prato mais sofisticado. Então, São Paulo é um polo gastronômico muito rico, não só de São Paulo, mas como do mundo. É verdade. E a profissão de chefe de cozinha, ela cresceu muito nos últimos anos, surgiram novos cursos. O que você indica para quem quer ser um chefe de cozinha, mas ele quer ser diferenciado?
Certo. Existe uma maneira de se falar que muita gente acha que o chefe, para ser um chefe de cozinha, é preciso fazer uma faculdade de gastronomia. Na verdade, ser chefe de cozinha é simplesmente a posição que você ocupa dentro da cozinha. O cara pode nunca ter frequentado uma faculdade, mas de repente ele tem um espírito de liderança, ele sabe cozinhar muito bem, ele agrada a gregos e troianos, ele de repente pode se intitular um belo de um chefe de cozinha. Agora, quando se fala num gastrônomo, por exemplo, aquela pessoa que fez a faculdade em si, aí você nota uma coisa maior, entendeu? A responsabilidade do gastrônomo é bem maior do que de um simples chefe de cozinha. O gastrônomo, ele tem uma responsabilidade desde de fiscalizar a chegada de um ingrediente ao seu restaurante, como ele sabe manipular toda a situação do restaurante em torno da administração. Então, não é simplesmente você ser o chefe de cozinha, você ser um gastrônomo. Você tem que saber, pelo menos, elaborar uma ficha técnica de cada prato. Você tem que saber monitorar toda a equipe, toda a brigada do restaurante em si. Uma harmonização, por exemplo, de um prato com vinho. Isso daí são coisas, entendeu, que de ônus de um chefe de cozinha e também, é claro, de um gastrônomo. Então, para aquelas pessoas que querem ser um gastrônomo, é claro que o primeiro passo é ter um certo dom. A faculdade. Um certo dom na culinária, na cozinha. E uma bela de uma especialização seria uma faculdade. Entendi. E vocês acham que para ser chefe de cozinha precisa ter a faculdade ou só gostar de cozinhar já é o primeiro passo? Eu já trabalhando na área há algum tempo, a faculdade vem com o tempo, né? Eu conheço inúmeros chefes que, por questão da experiência mesmo, na área de muitos e muitos anos, não é necessário uma faculdade para se intitular um chefe. Obviamente, existem outras características para você se colocar nessa posição. A liderança, o conhecimento, a garra, porque na nossa posição é necessário. Muita gente hoje em dia que sai da faculdade já se coloca nessa situação de chefe de cozinha. Eu acabei de me formar, eu sou um chefe de cozinha. Não, você está longe disso. Porque antes de você se chamar de chefe de cozinha, antes de alguém te chamar de chefe, você é um cozinheiro. Sim. Entendeu? Então, o Alex Atala, o melhor chefe do Brasil, agora no 6º melhor do mundo, ele trouxe a gastronomia para a mídia brasileira. Então, todo mundo vê o cara lá todo tatuado, de doma, bonitinho, aparece na TV, tem livro, o cara, todo mundo acha que é muito fácil. Todo mundo acha que não é tão fácil assim. Exato. Você concorda com isso, Paulo? Com certeza. Eu estava lendo outro dia sobre essa profissão, tudo, que eu gosto bastante, até seria uma coisa que eu faria se eu não fizesse administração. Eu acho que eles dizem muito que mais importante até do que fazer a própria faculdade de gastronomia é, se você tiver uma condição financeira boa, fazer cursos pela Europa, que é uma coisa que conta muito. Você vai na França, tem muitos cursos. E regionaliza também o tipo de comida. Com certeza, só que além de tudo você ter às vezes um simples certificado de um curso fora, às vezes conta mais do que a faculdade em si aqui, que você vai ficar os 2 anos lá e... É a especialização. A especialização acaba, acho que até contando mais, dependendo da situação que você quer ocupar. Antônio, qual é a comida de rua que o paulistano mais gosta? Olha, comida de rua que o paulistano mais gosta. Bom, o paulistano gosta muito de churrasquinho, entendeu? O famoso churrasquinho. Churrasquinho de gato, né? É isso que o pessoal fala, né? E o pastel. O pastel em si agrada a todos, né? Inclusive, aqui em São Paulo, é o único lugar onde a gente vê as feiras livres, né? Esse tipo de barraca de pastel. Se você for em outras capitais, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso não é tão comum. Não vou dizer que não tem, vai ter, mas é muito difícil. Se você vai em Fortaleza, por exemplo, é muito difícil. Então, aqui em São Paulo, acho que uma das comidas de rua que mais agrada a população paulistana é o pastel mesmo e o churrasquinho. E muitas das vezes aquele pessoal que vende batata frita,
Acho que tudo que é de fritura, essas coisas, agrada mais, né? É o principal, vocês concordam? Batatinhas de metrô, com Tem certeza. Hot dog. O próprio, no centro da cidade, aquele churrasco grego, que é uma coisa que até hoje Churrasco existe. grego é um que eu tenho uma... Sim. Pra quem Sim. conhece, mas pra quem vem de fora quer experimentar. Quer Olha, conhecer. o churrasco grego em si é uma boa pedida, desde que as condições higiênicas dele, entendeu, sejam cabíveis. Muitas das vezes o pessoal fica com receio de comer o churrasco grego, por quê? Porque muitas das vezes vende na rua, literalmente, e ainda para acabar de completar, as pessoas que preparam não têm assim, um mínimo da preparação higiênica para manipular aquele tipo de máquina, aquele tipo de equipamento que se faz o churrasco grego. Então, muita gente fica com receio. Mas que é gostoso, é. É gostoso, mas tem que tomar cuidado. A variedade gastronômica que São Paulo oferece é imensa. Agora, nós vamos acompanhar uma matéria que a equipe do Antenados fez num restaurante vegetariano da capital paulistana. O restaurante Gochala, localizado no bairro de Pinheiros, é um espaço que oferece pratos para quem gosta de comida vegetariana. Andréia Finocchiaro, em parceria com a irmã, traz o que há de melhor da cozinha natural. O Gochala é uma ideia antiga já. Eu e minha irmã há uns 5 anos já que a gente vinha conversando de fazer um restaurante com a comida que a gente gosta de comer. O restaurante é especializado em receitas lacto-vegetarianas. Lacto-vegetariana porque a gente usa laticínios, né? O leite, os derivados do leite, queijo, porque tem a culinária vegana que não utiliza nenhum produto de origem animal. Não é nosso caso porque a gente usa o leite. A escolha dos ingredientes é feita com todo o cuidado. Muita pesquisa, experimentar e a gente está sempre buscando ingredientes diferentes, o pessoal que faz o licuri, você viu no site, você deve ter visto sobre o licuri, então é uma comunidade sustentável lá no interiorzão da Bahia, a gente está sempre buscando. Mas não são apenas vegetarianos que frequentam o local. A alimentação não vegetariana, ela simplifica um pouco as coisas, porque você come um arroz, um feijão, uma carne e uma salada. Quando você tira a carne, você não vai comer só arroz, feijão e salada, então você busca muito mais, você acaba aproveitando a diversidade de alimentos que existem. Você tem que pesquisar e descobrir muito mais coisas. Então elas fazem esse mix. Então não é o pessoal só vegetariano que vem aqui não, mas vem também vegetariano, vegano e muitos que não são. Bom, nós vimos na matéria um restaurante vegetariano aí, que é um pouco mais refinado. Antônio, a expressão gourmet, ela cresceu nos últimos tempos, a gente vê aí até brigadeiro gourmet. O que você acha dessa diferença entre um prato comum e um prato gourmet? Qual que é? Olha, normalmente o prato comum é um prato que agrada mais, né? Vamos dizer assim, por uma questão de ser um prato mais rico nutricionalmente, vamos dizer assim, mas sem aquela preocupação de fazer bem ou não, e sim está direcionado mais ao sabor em si. Só que o prato gourmet, ele está mais relacionado a o que é corretamente, o que é politicamente correto dentro da gastronomia. Então, mas mesmo assim, as pessoas que fazem o prato gourmet, eles procuram colocar aquilo de uma forma que esteja agradável, nutricionalmente correta, para que as pessoas possam se sentir bem na hora de degustar um prato como esse. E a gente viu também algumas padarias que são relativamente novas, mas elas se tornaram mais boutiques de pães do que padarias, elas ficaram mais refinadas. O que você acha disso? Eu acho muito legal, porque, em primeiro lugar, eu acho que a padaria, como era muito tempo atrás, que vendia somente pão, era uma coisa que, claro que a gente, quando falava em padaria, quando falava em pão, corria para a padaria. Hoje em dia, devido a trânsito, devido a muita coisa,
Eu acho que a padaria, tendo de tudo um pouco, eu acho que facilita para muita gente, facilita para quem está morando num condomínio ali próximo, encontra tudo num lugar só. E com uma vantagem. Você quer um sanduíche, por exemplo, uma padaria que oferece de tudo, você quer um sanduíche, o pãozinho está sempre fresquinho. Não é aquele pão de um dia para o outro, aquele pão ensacado, essas coisas. Então, a padaria, ela criou uma estrutura muito grande, hoje em dia tem padarias maravilhosas, justo para agradar esse público que era realmente carente desse tipo de gastronomia próximo da sua casa. É verdade. O que vocês acham dessas padarias, Acho que não só para agradar, mas para se adaptar, né? Eu faço publicidade, então eu sei que eles vão querer fazer de tudo para conseguir atrair os clientes. E São Paulo não permite com que eu aqui trabalhe no centro e vá para minha casa para comer. Então eles aproveitaram essa abertura que tinha, né, no mercado e vamos jogar, vamos fazer, vamos vender de tudo. Beatriz? O visual, a apresentação, tudo é muito chamativo. É muito mais envolvente na hora de você comer e tudo. Você tem mais vontade de entrar no lugar e falar, nossa, isso aqui é legal. E só se interessando pela vitrine, depois você já entra e já não vai querer comer só o pão, você vai querer comer mais coisas que tem lá, vai querer comer algum doce. E o grande atrativo das padarias hoje em dia não são os pães, e sim os doces. Né? Geralmente são os doces. A galera entra na padaria hoje em dia para comprar doce. Você não vai na doceria para comprar doce, vai na padaria. É verdade. O que você acha, Camila? Essa questão das padarias, assim, eu acho que ela acompanhou muito o desenvolvimento da cidade. Porque hoje em dia você vê, o dia a dia é muito corrido, então, de repente, você sai, por exemplo, para um horário de almoço. Em 1 hora você vai ter que almoçar, de repente dá vontade de comer algum doce. Então, você vai lá na padaria, você já encontra almoço, já encontra diversos tipos de pratos, tem uma variedade muito grande. E se, de repente, você quiser comprar um pãozinho para um café da tarde, você já vai ter lá na padaria também ao seu alcance. Se você quiser comprar uma sobremesa, uma bebida. Então, isso acompanha muito o desenvolvimento da cidade. Eu acho bem legal. Que sim. O que São Paulo oferece para quem deseja comer bem é o tema do nosso programa de hoje. A gente continua falando sobre isso depois do intervalo. Não sai daí. Todo ano, no mês de agosto, acontece no bairro do Bexiga a Festa da Quirupita, uma homenagem à padroeira do bairro. A festa, que é a comemoração mais tradicional da comunidade italiana em São Paulo, tem como destaque a culinária italiana e a arrecadação de dinheiro para as obras sociais da Igreja da Nossa Senhora da Quirupita. São Paulo é conhecida pela diversidade gastronômica. Os interessados em experimentar comidas típicas de outras culturas encontram bairros especializados, como o Brás, em comida italiana, ou a Liberdade, em comida japonesa. No site vejasp.com.br/restaurantes, você encontra o anúncio com o endereço de restaurantes com comidas de outras culturas. O Antenados está de volta com a série São Paulo. Hoje, a gente fala sobre a gastronomia da cidade. Antônio, a gente tem aqui em São Paulo a virada gastronômica, onde a população tem acesso a pratos de chefes renomados com preço baixo. O que você acha desses eventos? Olha, eu acho legal porque o fato das pessoas, muitas das vezes, não ter uma condição financeira boa para ir até um restaurante Fasano ou um restaurante Dom, eu acho de muito boa ideia fazer uma virada gastronômica para que as pessoas possam degustar também e saber o que é uma alta gastronomia. E muita gente vai até lá e se delicia com maravilhosos pratos. É claro que são pequenas porções para degustar realmente, mas é uma forma das pessoas até fazer várias degustações de vários pratos. Eu acho isso muito bacana, é uma ideia de grande valia, sim, aqui em São Paulo. É bem legal. E o que vocês acham desses festivais gastronômicos? A virada, a festa da Quirupita também? Eu acho super legal também, porque não só assim para você experimentar pratos novos, mas também para você conhecer mais um pouco de cultura, porque a gastronomia, ela passa de comida, ela chega a ser cultura, né?
cultura regional, tanto que na cidade, por reunir vários tipos assim de pratos de vários lugares diferentes, isso chega a fazer parte da cultura da cidade. Então, a partir do momento que você tem a oportunidade de poder conhecer novos tipos de comida, você vai estar meio que se inteirando mais no mundo. É um quesito a mais, um pouco de conhecimento a mais que você tem. Vocês? Eu acho que quando você pega isso daí, você dá essa chance de ver como que é. Porque tem muita gente que gostaria de conhecer, que vê na TV. Por exemplo, o Dom, que vocês comentavam. O Atala chegou na TV, chegou na mídia. E muita gente quis conhecer o restaurante dele, quis conhecer e não vai ter nunca. Ou tem muita dificuldade de ter essa capacidade financeira de, né, saber como é o prato dele. Então isso ajuda então, a conhecer um outro mundo. E influencia até a pessoa a tentar alguma coisa nova. Pode ser que isso ajude a pessoa a tentar fazer um curso que ela queira e pensou que não era para ela, que era um mundo tão distante, né? E chega próximo. Não é verdade, Beatriz? Como ele acabou de falar, serve de inspiração para as pessoas que têm vontade de conhecer, têm vontade de seguir nessa área, que estão em dúvida. Será que eu posso? Será que eu consigo? E torna-se mais acessível, torna-se mais próximo da sua realidade. E até para você ter suas próprias ideias, ter uma criatividade, gera uma inspiração e assim, não só para você seguir adiante com isso, mas para você ter a sua própria desenvoltura nesse assunto. Legal. Bruno, você que é formado. O lance da participação gastronômica nas ruas já tem um bom tempo, na verdade. Começou há uns 5, 6 anos atrás. E ela só está começando a se desenvolver mesmo agora, a caminhar com as próprias pernas. Por exemplo, você falou do Atala, a participação do Atala na virada gastronômica foi totalmente furada. Foi horrível. Porque tiveram pessoas que não conseguiram. Exato, a demanda foi muito grande, não tinha produção bastante para isso, não tinha equipamento bastante para isso. E não só na situação dele, outros chefes, outras barracas também passaram pela mesma situação. E não só na virada gastronômica, como agora na virada cultural, houveram os mesmos problemas nessas festas menores, na Vila Madalena, a festa da Quirupita, Largo do Aroche, todos esses locais já são tradicionais, eles passam pelas mesmas situações, entendeu? Então, agora em São Paulo, sim, os olhos da população estão mais virados para isso e os olhos da área de gastronomia estão mais voltados para isso numa questão de perfeição. De se empenhar mais nisso, entendeu? Então, a partir de agora, sim, a gente pode esperar que vai melhorar muito. E tem algumas comidas também que viraram tendência, como a comida japonesa ou até o açaí. O que vocês acham dessas comidas que estão em alta? Bom, a comida japonesa, eu sou suspeito para falar, que sou apaixonado, mas tá virando até uma coisa, digamos assim, saturada. Se pegar aqui, eu moro no Tatuapé, pegar no Tatuapé, pelo menos nas ruas mais tradicionais, tem 2 em cada rua. Então, eles estão... A comida japonesa, ela já está virando uma coisa brasileira, já, de tanto que as pessoas vêm consumindo. Temaqueria virando uma coisa... É cada vez mais comum. É mais comum. Como é mais até nutritivo do que um fast food, na hora de você escolher entre um temaki ou um fast food, às vezes o temaki sai até mais barato, mais gostoso e não faz tão mal que nem um fast food. Então, no meu ver, a comida japonesa virou a grande tendência e, vamos dizer, a grande moda em São Paulo. Na verdade, Caio, o que você acha? Eu também, assim, não era muito adepto de comida japonesa, mas nos últimos meses tenho comido bastante, assim. Açaí, eu sou apaixonado. Com açaí com tudo, suco de açaí, tudo que vai açaí, eu acho que vale. E, Antônio, o que o paulistano mais gosta quando se trata de comida de boteco? Então, a comida de boteco é uma coisa bem peculiar, né? Tem gente que classifica a comida de boteco como baixa gastronomia. E, no meu ver, não existe baixa gastronomia. Existe alta gastronomia e a gastronomia popular. E eu acho que a comida de boteco agrada muito as pessoas pelo próprio papo que as pessoas estão lá no barzinho, pela a descontração que traz o barzinho. Então, tudo isso, o chamativo, normalmente, é particular. Por exemplo, quem gosta daquele barzinho, pela aquela determinada comida daquele barzinho, pode ser um bolinho de bacalhau, pode ser um churrasco, pode ser uma picanha, a moda da casa, e assim por diante. Então, a comida de boteco é muito regionalizada, é muito diversificada, e cada um inventa o seu propósito aí. E agora falando de publicidade, vocês acham que a publicidade influencia na escolha de um restaurante para vocês? Sem dúvida. Ajuda, né? Ela dá
um up no restaurante. Quando você lê falando bem sobre o restaurante, você pode ser que tenha vontade de conhecê-lo só pelo que foi escrito. Não quer dizer que ele seja ou não seja bom, mas é um primeiro passo. Você acaba escolhendo ele e aí ele comprova tudo que está escrito. E se não comprovar também, você perde popularidade. Bom, propaganda é a alma do negócio. Isso é uma coisa de lei desde muito tempo. Então, por exemplo, se um restaurante anuncia em uma revista famosa, pode ter certeza que naquela semana ali o restaurante bomba, porque muita gente quer conhecer, muita gente que lê a revista, principalmente as pessoas que gostam de girar restaurantes. Tem muita gente que vive de girar restaurante, conhecer isso, conhecer aquilo, conhecer... E essas pessoas, elas ficam antenados, vamos dizer assim, com o que há de mais novo na gastronomia. Então, eles, com certeza, eles leem aquelas páginas das revistas famosas, onde tem a classificação, e se tiver 5 estrelinhas, pode ter certeza que é lá onde eles vão. Que isso atrai. Com certeza, a publicidade aí fica em cima. Bom, o nosso programa está terminando. Antônio, tem algum tipo de contato que você queira deixar para quem quiser visitar seu restaurante? Bom, eu trabalho no restaurante Saravá, já trabalho há alguns anos. É um restaurante que você vai encontrar desde um PF, ou vai encontrar um Chateaubriand, por exemplo. Você vai encontrar um camarão à espanhola feito no Richaud, na sua presença. Qual que é o site do restaurante? É www.restaurantesaravá.com.br. Hoje, o Antenados falou sobre a gastronomia de São Paulo. Eu agradeço a presença do Antônio Viana. Muito obrigado. E também dos nossos convidados. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta a nossa página no Facebook e assista aos vídeos dos nossos programas acessando o site da TV São Judas. O programa de hoje acabou e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!